É isso aí, produção, canta comigo! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Poró, pó, pó. Olá, salve, salve. Misericórdia. Salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, senhoras e senhores. Chegamos, rapaziada. Chegamos, nação. Chegamos, nação corintiana. Chegamos, torcida fiel, torcida corintiana. Esse é o canal Lute o Fute pra você e pra todos, mano. Este canal que é lógico, aqui nosso canal a gente não fala só de Corinthians. Bem-vindos, né? Aproveita aí. Convida toda a galera, mano. Cara, que jogo, meu Deus. Eu quase morri, mano, hoje. Eu quase chamei a ambulância, pai. Passei mal, velho. Mas é isso, rapaziada. Convida todo mundo aí. Corintiano, São Paulino, Santista, Cruzeirense, né, que foi eliminado hoje. Atlético Mineiro, torcida do Grêmio, do Galo. Torcida do Fla. Torcida do Vasco, do Flu que estão jogando agora. Pra ver quem pega o Corinthians na final. Todos os times do Brasil, a gente sempre fala de todos os times do Brasil, beleza? Rapaziada, notícia, react e por aí vai. Senhoras e senhores, Corinthians está em mais uma decisão de Copa do Brasil. Vamos falar do jogo, mano. Vamos falar da final. Rapaziada, o jogo que eu nem sequer assisti em casa. Esse jogo do Corinthians hoje eu não vi em casa. Fui num bar aqui perto de casa. Fui perto da minha casa aqui num bar. Tomar uma cervejinha, né? Comer umas porção, né? Raiz, aquele futebol raiz, rapaziada. É tomar uma cerveja, comer uma porçãozinha e ver o jogo, mano. Ah, velho, que sofrimento, rapaziada. E aí aquela coisa, mano. Tem muita coisa pra gente falar do jogo, mano. Tem aí casos da gente falar de Cássio, rei, né? Ídolo do Corinthians. Cássio que quis ferrar nós. Tem Gabigol. Gabigol, aqui ó. Bota na câmera aí, ó. Bota aí, ó. Pra você, Gabigol. Te amo, Gabigol. Lindo. Que homem, senhores. Que homem. Tá aqui, ó. Gabigol, mano. Pra você, Gabigol. Vamos falar de Gabigol, senhoras e senhores. Vamos falar de Yuri Alberto. Vamos falar de Memphis. Vamos falar do técnico Dorival. Vamos falar de Garro. Ah, cara, tem muita coisa pra falar desse jogo, velho. Que sofrimento, senhoras e senhores. Mano, eu quase passei mal, velho. É sério, mano. É sério. Eu fiquei o jogo todo assim, rapaziada. Ó minha mão. Eu fiquei o jogo todo assim, ó. Eu tava nervoso, mano. Eu tava nervoso, rapaziada. Corinthians, que no primeiro jogo conseguiu uma grande vantagem, né, em Minas. A gente ganhou o jogo de 1-0, gol do Memphis, 1-0. E aí era aquele jogo, mano, que era mais tranquilo, mano. Eu digo tranquilo em que sentido, rapaziada? Era um jogo de pôr a bola no chão, tá ligado? Com calma, com paciência. Paciência, saber trabalhar a bola. E pensar no óbvio que aconteceu no jogo de hoje na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians. Que é o Cruzeiro, mano, desesperado vindo pra cima do Corinthians, mano. Uma coisa que eu já tenho que começar a criticar o nosso querido professor Dorival Júnior, que é o cara que hoje eu vou meter o pau nele no vídeo, mas também eu vou elogiar ele pra caramba. Eu vou rasgar elogios pro professor. Eu vou bater, mas vou dar carinho no professor, mano. Porque é o seguinte, eu vou bater no professor porque, mano, não pode me deixar Garro no banco, senhoras e senhores. Não pode me deixar Vitinho no banco, mano. Que, aliás, pra mim, Garro e Vitinho, Garro já tem que ser titular absoluto, isso é indiscutível. E Vitinho joga o fino da bola, eu gosto muito do jeito de jogo do Vitinho. É um cara que pra mim joga demais. Tanto que na decisão dos pênaltis não errou pênaltis hoje, fez o dele. E tem que entrar jogando. Aí o professor Dorival Júnior, que é a porrada que eu vou dar no Dorival, ele me deixa o Garro no banco, deixa Vitinho no banco, entra com um time, cara, totalmente nada a ver. Mas assim, um jogo, rapaziada, um jogo que eu imaginava, eu acredito que todos os corintianos imaginavam, que seria um jogo que o Cruzeiro realmente ia vir pra amassar. Eu tinha que fazer, mano, porque o primeiro jogo ganhamos na cara dos caras, 1-0. É lógico que no jogo da volta a gente ia pensar o quê? O Cruzeiro vai vir triturando, o Cruzeiro vai vir pra cima. Porque os caras não tem o que perder. Ou é atacar, ou é atacar. Sacou? Tipo, tem muito pra onde correr, rapaziada. Ou ataca, ou ataca. É isso. E o Cruzeiro tinha que atacar, o Cruzeiro precisava atacar. Porque precisava fazer o gol de pelo menos 1-0 e pelo menos, né? Pra levar a adesão pros pênaltis. Mas assim, o que me surpreendeu no Corinthians é a postura covarde,
uma postura de um time totalmente... Cara, assim, um time totalmente sem noção do que tá fazendo no jogo. Covarde total. Por que eu digo em que sentido, rapaziada? Se a gente sabe já que o Cruzeiro vai vir pra atacar bastante o time, tudo bem que você vai se postar um pouco mais ali, marcando forte na defensiva. Mas, porra, irmão, não o jogo todo. O que me irritou no Corinthians no primeiro tempo, vamos por partes, né? No primeiro tempo, o que me irritou no Corinthians é isso. Essa postura covarde. O Dorival Júnior, às vezes você é um lixo de treinador, porque você não tem que... Você tem que entrar na mente dos caras, mano. Mandar os caras correr, pôr essa bola no chão, saber trabalhar bem a bola lá atrás. E não ficar no bumba meu boi, não ficar no desespero, Dorival. O time do Corinthians ficou no desespero no primeiro tempo. Porque só deu Cruzeiro. Quando o Cruzeiro pra cima, o nosso menino lá, o Matheus Pereira, quase me marca um golaço de bike, mano. Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro vem na linha de fundo, cruzou na área, o Matheus Pereira emendou uma bike ali, ó. Uma puxeta, né? Uma bike linda, mano. Sorte que o Hugo Souza, nosso goleiro, tava numa noite assim, cara, sensacional. Que, aliás, senhoras e senhores, a gente já imaginava que poderia sim ser uma noite de goleiro. Seja Cássio ou seja Hugo Souza. E graças a Deus, para nossa alegria, foi a noite de Hugo Souza. Mas assim, quase que o Cruzeiro no primeiro tempo faz um golaço com o Matheus Pereira. Teve lances de bate e rebate na área do Corinthians, foi um bom meu boi que teve que salvar lá atrás o Corinthians. Cara, assim, é triste, né? É triste, é muito, muito triste ver o Corinthians nessa situação no jogo. É um time que só fica na defensiva. É desesperador. É desesperador. Cruzeiro atacando, o time só se defendendo. E quando o Cruzeiro atacava, o Corinthians só dava bicão. Bicão pra frente. E é horrível isso. Porque como o Corinthians joga na Neoquímica Arena, joga em casa, tudo bem que o time vai tomar pressão do rival, manos. Tudo bem. Mas, porra, vamos atacar também. Ficar só defendendo não dá. Não dá pro Corinthians ficar só defendendo. E aí, como eu falei pra vocês, não pode tomar a massa que tomou. O Corinthians tomou um gol do Arroio. É Arroio, o nome do jogador do Cruzeiro. De cabeça. O Corinthians tomou um gol de cabeça, foi os... Deixa eu separar até o tempo do jogo, que foi aos 39. Cara, no primeiro tempo, o Corinthians tomou um gol medonho, jogaram a bola na área, cruzamento na área, e esse Arroio chegou, adiantou ali do zagueiro e fez um gol de cabeça. Não tinha nem chance pro Souza. Ali eu vou falar pra vocês, eu tava ali no bar assistindo o jogo, cara, eu xinguei todo mundo, eu fiquei com muita raiva, porque é a postura do time. É isso que me irritou no primeiro tempo, né? Que o Cruzeiro iria atacar, a gente sabia que ia atacar. Isso era lógica, que o Cruzeiro ia vir pra cima. Mas o que me irritou é a postura do time o primeiro tempo inteiro. É só se defendendo. E quando vinha o sufoco, era só bicão. O time dava bicão pra frente. Não tinha um jogador que pegava a bola, colocava no chão. Frieza. Sabe aquela coisa de pôr a bola no chão, frieza, e sair tocando devagarzinho lá de trás? Frieza. Não tinha, né? E aí quando o Cruzeiro fez 1-0, tinha palmeirense do meu lado, os caras querendo me zoar. Mandando chupa, já era, o Cruzeirão vai virar esse jogo aí, já tá 1-0, né? Bom, enfim, já tá 1-0 Cruzeiro, vai acabar pra vocês, quando você vai ser eliminado da Copa do Brasil, não tem mais chance. E aí o primeiro tempo acabou assim, 1-0. O segundo tempo eu gostei muito da postura do Corinthians, entrou o Garro no segundo tempo. O que eu achei errado do que o Dorival Júnior fez é tirar o nosso menino, o Carrijo, né? Tirou o Carrijo do jogo, que ele podia manter o Carrijo. O Corinthians, pro meu desespero, chegou no segundo tempo e me tomou um gol no segundo tempo, senhoras e senhores. Até separei o tempo aqui do jogo, aos 4 minutos de jogo. Contra-ataque mortal, velho. E aí, rapaziada, o gol do Cruzeiro aos 4 minutos de jogo. O que joga esse Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro, esse cara joga demais, mano. Contra-ataque do Cruzeiro, ele viu uma bola, deram uma enfiada de bola linda pro Caio Jorge correr ali e sair na cara do gol do Hugo Souza. E aí nosso menino o Arroio, fez o segundo gol dele no jogo, passe do Caio Jorge, 2-0 Cruzeiro. Muitas vezes ali a galera ficou na dúvida se foi, muita gente ficou na dúvida se foi gol regular ou não. Mas, sendo sincero, na hora eu fiquei em dúvida, mas sim, foi gol regular, gol normal. Porque tava assim cravado, cara, incrível, tava cravado na mesma linha. O jogador do Corinthians com o jogador do Cruzeiro, tava na mesma linha, cravado. Então, gol legal, né, rapaziada? Não tem que fazer, 2-0.
E aí eu falei pros caras, no bar lá que eu tava vendo o jogo, eu falei pros caras, ó, o primeiro tempo, quando isso foi amassado. Segundo tempo, eu acredito que vai mudar a postura do Corinthians. O Corinthians vai atacar, vai moer e vai amassar o Cruzeiro no segundo tempo, vai atacar. Pra ser aquele banho de água gelada, tomamos esse gol aos 4 minutos, 2-0. Eu falei, porra, e complicou, porque aí no agregado já tava 2-1 Cruzeiro no agregado. Mas aí eu confiei muito no Corinthians, cara. Eu confiei demais. Falei, cara, o Corinthians na Neoquímica Arena, quando ataca, ele mói o rival. O rival fica louco, perdido. E não deu outra. Depois do gol do Arroz 4 minutos aí, né? Tivemos o gol, né? Que o Corinthians aí diminuiu. Diminuímos aí o jogo, mano, com o Matheus Bidu. De cabeça, rapaziada. E aí o Corinthians voltou pro jogo, mano. Nos 2-0 eu falei, mano, eu acho que foi, hein? Eu acho que ferrou. Mesmo assim ainda botava fé. O Corinthians vai amassar, mano. Mesmo perdendo de 2-0, o Corinthians vai atacar pra caramba. Agora o Corinthians vai pra cima. E aí o Bidu fez aquele gol de cabeça, cara. No segundo tempo, aos 10 minutos ali, mais ou menos, do segundo tempo, cara. Sobra daqui, bate de lá, sobra de cá, bate na área. Ele chegou testando e fez o gol de cabeça, 2-1. Quando fez 2-1, mandei o chupa pra todo mundo lá, velho, no bar que eu tava, mano. Pro São Paulino, tinha Santista, Palmeirense, mandei chupa pra todo mundo, velho. Falei, não, aqui é Corinthians, mano. Falei pros caras, aqui é Corinthians. Fizemos o primeiro gol, diminuímos o placar no agregado, ficou 2-2 no agregado. Falei, cara, se o Cruzeiro não se segurar, vamos fazer 2-2, 3-2, 4-2, vamos virar e vamos amassar, mano. E o Cruzeiro é muito largo. Cara, eu vou falar pra vocês, primeiro tempo do Corinthians foi ridículo. O time ficou muito acuado, recuado. O segundo tempo nós amassamos o Cruzeiro depois dos 2-0, né? Aí o Corinthians diminuiu 2-1 com o Bidu. Aí ali eu falei, já era, mano. O Cruzeiro não vai aguentar, ninguém aguenta. O Cruzeiro não segura o Corinthians, mano. O Cruzeiro vai amassar o Cruzeiro. E não deu outra, rapaziada. Foram duas bolas na trave, mano. Teve 2 bolas na trave depois do gol do Corinthians. Era um Deus nos acuda na zaga do Cruzeiro. O Coringão mandou 2 bolas na trave. Teve lance de bate e rebate dentro da área. Teve um lance do Memphis no segundo tempo. Eu não lembro se foi aos 27 ou aos 22 do segundo tempo. Que ele foi levando a bola, ele bateu, mano, no cantinho. O Cássio se esticou todo e foi pegar. Quase gol do Memphis. Cara, é chute do Memphis que o Cássio pegou. 2 bolas na trave que a gente mandou no segundo tempo. É bate e rebate que a bola não entra. Era um Deus nos acuda. Cara, o Cruzeiro se desesperou do 2-1. E teve muita sorte dessas 2 bolas na trave, uma não entrar. Do chute do Memphis não entrar, porque o Cássio deu uma esticada ali no braço e pegou. Cara, é muita sorte do Cruzeiro, não ter tomado a virada. E aí o jogo foi assim, né? Depois do segundo tempo, os dois times começaram a se acovardar muito, né? Aquele medo de errar e quem tomasse o gol já era. Praticamente já era eliminação. E aí acabou, 2-1 Cruzeiro. E aí nós vamos pros pênaltis, velho. Ah, rapaziada. 5-4, Corinthians dos pênaltis. Mano, eu quase pedi pros caras chamar o hospital, chama a ambulância, eu tô passando mal. Cê tá louco, velho. Cê tá louco, velho. Aí falando da decisão dos pênaltis, cara, a primeira cobrança foi do Matheus Pereira, mano. A primeira cobrança do Cruzeiro. E, cara, o Hugo Souza quase pegou o primeiro pênalti. O Matheus Pereira, ele bateu tão bem na bola, ele bateu no cantinho ali certinho. Mano, passou aqui da mão do Hugo Souza, mano. Passou assim, ó. No primeiro pênalti do Cruzeiro que ele fez. E assim, quando foi pra decisão de pênalti, o Cruzeiro já fez 1-0 ali. Eu falei, mano, agora é a vez do Corinthians. E eu tava muito com medo de decisão de pênalti. Porque eu falei, cara, o Cássio, acho que provavelmente ele vai querer se consagrar dentro da arena, da Neoquímica Arena. Ele vai querer ferrar a gente. Que aliás, é o grande ídolo da história do Corinthians. Ele vai querer ferrar a gente. Ele vai querer sair com esse gostinho de zoar a gente, de eliminar a gente em casa. Cara, esse é um filme de terror pro corintiano. O próprio Cássio, nosso maior ídolo, eliminar a gente. Mas o futebol tem essas coisas e conseguimos passar. Aí no segundo pênalti, que foi o primeiro do Corinthians, o Yuri Alberto foi bater o pênalti. E engraçado que no pênalti do Yuri Alberto, eu falei pros caras no bar, mano. Eu falei, mano, eu acho que o Yuri vai errar. Eu tinha falado pros caras. Falei, mano, porque o Yuri não é muito bom em pênalti. O Yuri Alberto adora perder pênalti. Isso é coisa do Yuri Alberto. Ele adora perder pênalti. E eu falei pros caras, falei, mano, eu acho que o Yuri Alberto vai errar. Eu acho. E não deu outra. Que defesa do Cássio, mano. O Cássio foi buscar defesaça. E ali o Cruzeiro em vantagem, mano. E ali os pênaltis foi rolando. O gol do Cruzeiro, do gol do Corinthians, gol do Cruzeiro, gol do Corinthians. Ninguém foi errando. Aí ficou ali 4-2 nos pênaltis. E aí Vitinho me pega a bola.
Cara, o Vitinho foi bater o pênalti e eu sei que ele já errou pênalti na carreira. Eu já vi que ele também já perdeu pênalti. Falei, mano, eu tô achando que o Corinthians pode ser eliminado com esse pênalti do Vitinho. O Vitinho pode errar, mano. Eu achei a mesma coisa do Yuri Alberto, cara. Mas, mano, o Corinthians foi aguerrido e o Vitinho jogou demais, mano. Cara, ele bateu certinho o pênalti. Fez o 4x3, conseguiu diminuir o placar. E ainda faltava uma cobrança pra cada lado ainda. Tinha uma pro Cruzeiro e uma pro Corinthians ainda. 4x3, mano. Eu falei, cara, Vitinho salvou no pênalti. Ele fez o pênalti, achei que ia errar. E aí veio o último pênalti do Cruzeiro, o quinto pênalti. Aí quem era? É ele, ó. O homem. Reza a lenda, né? Reza a lenda, segundo algumas pessoas, que Gabigol dizem, não sei se é verdade, né? Dizem que Gabigol desde criança sempre foi corintiano. Dizem que Gabigol sempre torceu pro Corinthians. Aí, mano, no pênalti do Gabigol, eu vou começar a desconfiar que o que os caras estão falando é verdade. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, mano. O pênalti mal batido. E na questão, cara, o Gabigol perdeu a última cobrança do Cruzeiro, a quinta cobrança, tava 4x3. Que se o Gabigol faz aquele gol, já era, acabou, game over. Se o Gabigol faz aquele gol, o Corinthians teria sido eliminado. E cara, foi muito displicente. Ele foi muito moleque, ele foi muito juvenil. Porque o pênalti ele escolheu um canto, mas ele não bateu com muita força no canto. Meio que ele bateu recuando pro goleiro. Eu achei que meio que ele recuou. Cara, eu vou ser sincero, pode ser que eu pense maldade nesse sentido do Gabigol, rapaziada. Mas eu acho que ele fez... Mano, passa uma sensação que parece que ele fez de propósito, tá ligado? Parece que ele quis perder o pênalti. Passa uma sensação muito estranha, que parece que ele quis realmente perder o pênalti, cara. Ele recuou pro Hugo Souza. Ele recuou. Ele escolheu um canto, mas ele não bateu do jeito que tem que bater um pênalti. Muito forte. Batendo na pancada, com força, pra escolher um canto. Ele bateu, mas meio que devagar, meio recuando. Aí a galera no bar, muito corintiano, falando: é nóis, Gabigol, tamo junto, aqui é Corinthians. Porque reza além disso, que a galera disse, né? A galera fala muito que o Gabigol é corintiano. Então achando que o Gabigol fez realmente pra ajudar o Corinthians. Que o Gabigol fez na maldade pra ajudar o Corinthians a se classificar. Cara, mas assim, ficou muito de desconfiar, cara. Eu desconfiei muito desse pênalti do Gabigol. Porque ele recuou. E é o pênalti da classificação do Cruzeiro. Se ele faz ali, acabou. E é o pênalti da classificação. E ele vai e me recua. Ele recua pro Hugo Souza. Foi ridículo. Um pênalti ridículo. O Hugo Souza salvou, mano. A última cobrança o Cruzeiro perdeu. E aí o Gabigol perdeu. E aí fomos para a última cobrança do Corinthians, 4x3 ainda pro Cruzeiro. O Cruzeiro ganhando o jogo. Aí veio Gustavo Henrique, mano. Aí eu gelei. Falei, puta, cara, é zagueiro, mano. Zagueiro, sinceramente, rapaziada, zagueiro dá um medinho. Zagueiro dá medo. Eu falei, mano, zagueiro... às vezes o zagueiro perde pênalti, mano. Apesar que Gustavo Henrique é bom de cabeça, né? Gol de cabeça, ele é artilheiro de... zagueirão, artilheiro, gol de cabeça. Falei, mano, se ele perder, acabou. O Corinthians tá eliminado. Ou seja, as duas chances do Corinthians acabar o jogo. O do Gabigol, que se faz acaba, ele perdeu. E a última cobrança do Gustavo Henrique, mano. Que se ele bate e erra, acabou também. Então assim, ele cobrou muito bem o pênalti, cara. O Gustavo Henrique foi muito bem na batida. Cobrou muito bem, sem chance assim, nenhuma de defesa pro Cássio. Porque o Cássio foi pra um lado e o Gustavo Henrique bateu no outro. 4x4 nas cobranças. Aí a gente foi pras alternadas. E aí nas alternadas o Cruzeiro cobrou a primeira, mano. Hugo Souza, que monstro. Eu falei, mano, eu tinha certeza que esse jogo, falei, esse jogo vai ser de goleiro, mano. Eu tinha certeza, eu imaginava isso. Ou Hugo Souza ou Cássio. Era um jogo que tava com cara pra ser jogo de goleiro, mano. E aí o tal do Wallace, né, o meia do Cruzeiro, foi cobrar ali a cobrança alternada. E bateu no mesmo lado que o Gabigol bateu. Mas ele não foi displicente, ele bateu com pancada, ele bateu com força. O Gabigol recuou pro Hugo Souza. E aí, mano, 4x4 nas alternadas. A primeira o Cruzeiro perdeu. Eu falei, cara, é só fazer, mano. É só fazer, velho. É só fazer pra tá na final. Por quando chegar a sua 8ª final de Copa do Brasil. Tinha que fazer, mano. O Hugo Souza se consagrou, mano. E aí, na última cobrança, o nosso menino do terrão, né? Nosso menino do terrão, o Breno Bidon, cobrou e fez, mano, o gol. O tão sonhado gol da classificação, bola de um lado, goleiro do outro. O Cássio não saiu nem na foto.
E aí, né, todos os corintianos vão mandar um recado especial pro Cássio. Obrigado pelos serviços prestados, obrigado por ser um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, obrigado. Mas cada jogo é jogo, cada dia é um dia. E hoje nós temos que mandar pro Cássio um verdadeiro chupa Cássio. Ele quis zoar o Corinthians, eu tenho certeza, ele quis classificar o Cruzeiro. Ele queria mesmo zoar nós dentro da arena, mas não conseguiu. Chupa Cássio, chupa gostoso. Bidon marcou no final, bateu o pênalti muito bem cobrado, bola de um lado, bola do goleiro do outro. E agradecer também ao nosso querido Gabigol, segundo muitos dizem corintiano também. E foi muito moleque, muito juvenil, muito displicente na cobrança, rapaziada. Recuando pro Hugo Souza e fazendo aí praticamente, ressuscitando o Corinthians no campeonato. E tamo na final, mano, tamo na final. Hoje, ó, agora ó, meio que já... tremedeira já passou, vocês estão vendo aí. Mas na hora do jogo, mano, eu tava assim, rapaziada. Eu tava assim na hora do jogo, mano. Eu ficava vendo o jogo assim, ó. Eu tava assim, mano. Eu tava nervoso, mano. Mas assim, uma classificação merecida, suada. Não merecida pelo primeiro tempo, que o time foi um lixo no primeiro tempo. Um lixo. Mas sim pelo segundo tempo. O time, mesmo tomando os 2-0 no comecinho ali do segundo tempo, o time foi pra cima aos 10, fez 2-1, né? Com o Bidu, né? 2-1. E aí o time amassou, bola na trave, Memphis batendo, Cássio pegando. Corinthians amassou no segundo tempo. E tinha tudo pra ganhar o jogo. E o Cruzeiro teve muita sorte, a bola não entrar. E foi pros pênaltis e teve aí Hugo Souza pra salvar, senhoras e senhores, o timão nos pênaltis. E o Gabigol, coraçãozinho de jogo pra você, Gabigol. Foco aqui, ó. Close. Foco. Aqui, ó. Foco. Pra você, Gabigol. Coraçãozinho dos corintianos pra você aqui, ó. Gabigol, monstro. Monstro sagrado. Hoje ele não fez o bracinho assim, mas acho que ele tava doido pra ir lá pra Fiel, lá, comemorar com a Fiel. Mas é isso, mano. 5-4 Corinthians os pênaltis, 2-1 Cruzeiro no tempo normal, classificado. Tá rolando agora a outra semifinal, Vasco e Fluminense. Acabei de atualizar a tela aqui, a página. Tá 1-0 pro Flu. O Flu abriu o placar aqui, 1-0. Vamos aguardar o nosso rival. Venha quem vier, é jogo difícil. Eu prefiro o Vasco. Comparado ao Flu, o Vasco é um time mais fraco que o Fluminense. Se comparar ao Fluminense, é inferior ao Fluminense. Então, se fosse para escolher um rival, eu queria escolher o Vasco. Mas se vier o Fluminense também vai ser jogo duríssimo, a final. Oitava final, torcida do Timão, tamo lá. Com direito a quase, né, sair do bar de ambulância, porque meu coração quase saiu pela boca, mano. Eu quase passei mal. Mas, mano, jogo duro, difícil. Cara, tenso, como todo corintiano gosta. Se não é sofrido, né, Corinthians. E tamo na final. Tamo em mais uma final, rumo ao Tetra. E convocar os flamenguistas. Já tem um monte de flamenguista, rapaziada. Tá cheio de flamenguista mandando mensagem aqui no canal. O canal tem muito flamenguista no nosso canal aqui. A galera mandando força e apoio pros corintianos. Estão falando pra mim aí, é nóis, Lúcio, tamo junto. Aqui é Flamengo. Venha quem vier, Vasco ou Fluminense, aqui é Flamengo, mano. Junto com o Corinthians. Né, é o Flarintias, né? A junção, a união de Corinthians e Flamengo que dá o Flarintias, vai dar Flarintias na cabeça. E é isso, rapaziada. Os flamenguistas fortes é pra ajudar nós aí na torcida. E que vem a final. Dorival Júnior, professor, eu bati no senhor no começo do vídeo. Agora a gente vai dar um carinho, alisar o Dorival. Monstro dos monstros, monstro sagrado, junto com o Hugo Souza hoje no gol. E é isso, rapaziada. Quinta final de Dorival Júnior em Copa do Brasil. 3 títulos conquistados. Pode conquistar o 4º título agora de Copa do Brasil com o Corinthians. 5 finais e 4 títulos, hein? Pode acontecer. E o cara realmente não tem o que dizer. O cara é rei de Copas, mano. Chegando a mais uma final, rapaziada. Olha, eu vou falar pra vocês, mano. É diferente. O Corinthians é diferente. 8ª final de Copa do Brasil. Chegamos à 8ª final. 4 derrotas e 3... 4 derrotas e 3 títulos. E a 8ª final a gente busca agora 4º título. Então ficaria 4 derrotas com 4 vitórias aí. A gente vai tentar igualar tudo aí. E é isso, rapaziada. Então vamos aguardar. Vamos esperar. E vamos ver mais uma final aí de Copa do Brasil. O que vai rolar. Vem a Flu, vem a Vasco. Se não é sofrido, não é Corinthians, rapaziada. Eu tô nervoso, mano. Torcida do Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco. Chegam aí pro canal, vamos chegar no canal. Que a gente sempre vai falar aí, trazer notícias, react. A gente vai fazer muita coisa aí dos times do Brasil. A gente traz notícias, informações sempre dos grandes clubes do futebol brasileiro, os grandes aí do futebol. Beleza?
Tamo junto, rapaziada. Adrenalina passando. Quase fui parar no hospital, passei mal. Mas Corinthians é Corinthians, pai. Não dá, mano. É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal, ativa o sininho para saber de vocês. Compartilha o vídeo, comente muito. E tamo junto aí. Vai Corinthians, mano. Que emoção. Tamo na final. Venha quem vier. Vasco ou Flu. Ah, o bicho vai pegar. Falou. É isso aí, produção. Canta comigo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Poró, pó, pó.